Oi, pessoal, tudo bem com vocês? De onde quer que vocês estejam? Como estão aí? Gostando do meu avatar? Ainda não coloquei o nome, tá? Vou vir falar com vocês aqui sobre minhas reflexões, né? Vocês sabem que esse espaço criado aqui com esse nome Move UK Global nunca foi convencional. Eu sou uma dentista, como todos vocês sabem, que eu sou apaixonada por tecnologia. Eu comecei a gostar disso durante estudo para concurso público, né? De inteligência artificial. Ou, perdão, de TI mesmo. Eu comecei a gostar. Nunca imaginei. E agora de inteligência artificial. E aí eu acho que eu venho trazer aqui algumas perspectivas sobre esse assunto. Eu acho que de forma saudável, para que a gente possa se entender um pouquinho. Ultimamente eu tenho colocado aqui o meu avatar de inteligência artificial, porque eu entendo que se a gente sabe usar tanto o marketing digital, né, que é o digital marketing, quanto a AI, quanto a inteligência artificial, a gente pode sim usar a nosso favor, mas esqueçam estratégia, meta, número de seguidores, não tem nada a ver com isso, tá? Porque daqui a pouco eu falo até sobre isso. É sobre mesmo você se economizar. E eu começo a utilizar esses recursos de forma, na minha mente, de forma saudável, tá? E aqui cada um tem a sua forma de pensar, eu super respeito. Por quê? Porque isso me dá mais tempo de vida real. Então, se eu tô menos conectada na internet, eu vivo mais, né? A inteligência artificial, nessa minha perspectiva, ela faz o meu papel, né? Se alguém vai achar que tá artificial, que não sou eu, de vez em quando eu vou aparecer por aqui para mostrar quem eu sou. E também, se alguém me julgar, tá tudo bem, não precisa, pode parar de seguir. Tem um botãozinho aqui em cima que você pode dar um follow, você pode parar de seguir. Hoje eu quero 10 clientes que realmente me respeitem e que realmente acreditem em mim, do que 200, né? 10k. Existem algumas pessoas aí fazendo um grupo de 10k seguidores, né? Eu não faço questão, gente, de milhões de seguidores. Não faço. Tem uma coisa com um recurso que eu acho legal, que é a live, que você tem que ter, né? Tantos seguidores e tal. Isso, logicamente, que é financeiro da Meta. Ela quer que você tenha seguidores. Tem muita gente que compra, né? Seguidores. Não é minha meta. A meta, que é o dono daqui. Então, não é minha meta, tá? Então, se acontecer, tá tudo bem. Foi um processo natural do amor que eu coloco aqui para falar com vocês. Mas não tem a ver com comprar seguidor. Então, voltando a esse assunto, eu acho que a interpretação, né, que fazem da gente e aquilo que a gente é, de fato, ela é distorcida aqui na internet. Por exemplo, eu tenho postado muito o meu bonequinho lá, meu avatar da AI, e isso tem me feito viver, estudar, né, crescer dentro de mim, sabe, olhar pra mim, porque ela faz outro papel, e tá tudo bem pra mim, porque nunca foi uma competição. A inteligência artificial, e a gente tem muitos estudos, não sou eu que estou falando isso, ela não veio para substituir o homem, tá? Tem pessoas falando isso, mas ela não veio para substituir. Existem muitas atividades, por exemplo, tem até robôs agora, dentistas, né? Assim, não é nem dentistas, eles fazendo cavidades e tal. Lógico que isso vai ajudar nas escolas de odontologia, nos manequins que a gente estuda, mas isso não vai substituir o dentista, entende? Então, se você faz um bom trabalho, vou falar aqui de vendas, por exemplo, né? Existe um trabalho que eu faço que é o follow-up, né, dos clientes, quando o cliente já está ali no pipeline, lá embaixo, no topo do funil, né, que a gente chama já para converter, que não tem como a inteligência artificial fazer. Então, nunca foi sobre uma competição. Por que não tem como? Porque se eu treino uma atendente minha, né, para ela fazer um follow-up. Follow-up é você retornar o cliente que você chamou e vendeu ali. Um tratamento, enfim. Não seja o negócio que você estiver fazendo. Esse calor humano, não é, tá no follow-up ali. Então, você pode deixar o robô fazendo o resto das coisas, pode ter uma plataforma, que é o nosso caso aqui, que a gente está construindo, pode ter
e você ser o humano por trás disso. Esse que é o interessante do nosso trabalho. Quando eu falo nosso, significa o trabalho de quem está estudando inteligência artificial e digital marketing. Então, eu acho que é o uso sadio das redes e o uso sadio dos recursos, tá? Mas nunca foi sobre competição. E aí eu venho falar sobre essa questão de competição na internet, que está adoecendo pessoas, adoecendo nossos jovens. Eu acho que é uma reflexão interessante, porque todo mundo está percebendo isso. Essa questão da comparação. Se você e outra pessoa estão estudando para uma prova, vamos colocar aqui o GDC, né? Vamos colocar aqui a prova IELTS, vamos mais para... E aí você estuda do mesmo jeito que outra pessoa, porém você ainda não teve o resultado. E aí param de olhar para você, como se você não tivesse nenhum tipo de valor, né? E, enfim, eu consegui, você não conseguiu. Então, quando você consegue, você é criticado, te jogam pedra. Isso já aconteceu comigo. E assim, o que eu tenho percebido é essa disputa de ego. E isso é muito ruim. E aí eu quero fazer aqui uma reflexão, uma pergunta para você, né? Imagine, quando eu já conversei com alguns especialistas, não sei se ainda funciona assim, tá? Mas existe a rede mundial de computadores, né, que a gente chama backbone, enfim, existe uns cabos embaixo d'água, né, que eles passam de um lado ao outro, que eu perguntei para ele, como que é essa internet, como é que funciona a rede mundial de computadores e como é que a gente consegue se comunicar com pessoas do outro lado do mundo? E ele me explicou na época, eu achei bem interessante, não sei se isso já mudou, tá, mas imagina, aí eu falei, então quer dizer que se eu cortar, se alguém for lá embaixo no oceano e cortar esses cabos, acabou a internet, acabou. Isso faz um tempo, tá, eu não sei se hoje ainda é. Se vocês aí da TI podem me consertar nesse sentido, falando aí do hardware, enfim, dessas questões. E aí, eu pensei, bom, vamos imaginar que ainda seja assim, tá? Se alguém for lá e cortar os cabos, mas isso é impossível. Vamos imaginar o que sobra da gente, o que sobra de você, né? E aí, não fazendo comparação de novo, é só pra gente fazer essa reflexão, o que sobra da gente se cortarem toda a internet, todo o Instagram, todo o WhatsApp, tudo. Você fica dentro de casa com o telefone móvel, enfim, com o telefone celular ligando para pessoas. Não tem mais chamada de vídeo, você vai ter que obrigado a ligar, e também com o seu telefone analógico de casa, lá de qualquer operadora. O que você faz? Você tem que ligar, não é assim? Porque como é que você vai se comunicar se você não tiver a distância? A mesma coisa, você tem que tocar na casa da pessoa e falar. O que isso me mostra de reflexão? Que a gente tem vivido muito menos. E o que eu percebo é essa disputa de ego, que eu acho que não está sadia na internet. E dentro da nossa profissão aqui, né, da saúde, eu tenho visto muita discussão sobre, principalmente, né, nos conselhos, estou falando aqui de Brasil, tá? Sobre essa questão de quem faz isso, quem faz aquilo, o Conselho Federal de Odontologia brigando com o de Medicina, enfim, para conseguir algumas coisas, mas assim, eu acho que eles estão falando politicamente ali e também dos interesses deles, e as pessoas que estão aqui na internet, elas brigam. Isso é que é ruim, né? Porque eu posso fazer, porque você pode fazer, porque não sei quem pode fazer, porque você não é médico, porque eu vou fazer restauração, porque não sei o que, porque eu vou me meter na sua área, sabe? Isso não é sadio, gente. Outra coisa que não é sadia é essa comparação, né, de quem chegou, de quem não chegou, porque depois de tudo, se você atingiu ou não o objetivo, o que sobra? Sobra você, sobra o que você nasceu para ser, que é ser gente, né? Eu acho que antes de ser dentista, antes de ser médico, antes de revalidar um diploma, antes de morar em Londres, sabe, eu acho que ou nos Estados Unidos, cria-se muito, você coloca sempre a meta sua, como se ela fosse assim, um pedestal, como se ela fosse muito maior do que a sua própria essência. Ela não é, gente, né? Então eu vim trazer essa reflexão hoje para vocês, porque eu tenho feito essa reflexão comigo. Quero dizer que eu coloquei aqui a minha avatarzinha, porque ainda não dei nome, mas vou dar, e ela vai continuar, porque isso me traz muito para mim, tá? Eu adoro fazer essas reflexões e dizer a vocês que eu vou sempre falar muito menos e estou muito pronta para ouvir. São essas reflexões de hoje, tá? Desejo a vocês um excelente dia. Fiquem com Deus e um beijo no coração.